A palavra do Senhor que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 15, parte A, parte B, e no capítulo 17, parte A, e no versículo 17, parte A, e no versículo 20, parte C. Então vamos para a palavra do Senhor. No capítulo 15, a parte B, diz assim o Senhor: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. No 17, parte A, diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. No 20, parte C, está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Esta é uma palavra que Deus traz ao meu coração nessa noite. Quando eu entrei, coloquei os pés dentro da casa do Senhor nessa noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu quero transmitir para os irmãos. Assim diz o Senhor: não temais e não vos assusteis, por causa desta grande multidão. O que eu quero dizer para os irmãos, que o nosso Deus, Ele se preocupa comigo e com você. O nosso Deus, Ele está atentamente, os ouvidos dEle, atento às vossas orações, às vossas petições. E tudo o desejo do vosso coração está na palma da mão do nosso Senhor. Não temais. O mundo está em desespero. O mundo se encontra neste momento em desespero, em transtorno. Muitos correm de um lado para o outro, sem saber aonde procurar um socorro. Mas nós sabemos aonde está o socorro. Como o pastor já mencionou, no Salmo 121 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso, nessa noite eu digo para vocês: olhai para o Senhor nessa noite. Olhai para o Senhor nessa noite, porque Ele tem cuidado de vós. Ele diz na sua palavra: clama a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-eis, coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Pedi e dai-se-vos-ás, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-ás, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Você tem buscado alguma coisa? Você tem pedido alguma coisa ao Senhor? Você tem batido na porta dia e noite? Se você tem feito isso, espera que o Senhor vai te responder. Todas as promessas do Senhor, Ele cumpre. O Senhor jamais vai fazer uma promessa para você, a qual Ele não possa cumprir. Se o Senhor prometeu te guardar, se o Senhor prometeu te livrar, pode descansar,
porque o Senhor fará isso. Quando o profeta do Senhor usa uma palavra e entrega para você, creia neste profeta, creia no Senhor e neste profeta. Segundo ele estiver falando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vier com promessa para você, segura com as duas mãos, porque o Senhor fala através dos seus profetas, e o Senhor cumpre a sua palavra. Conforme minha esposa estava falando, testemunhando aqui nessa noite, ela lembrou de uma palavra que o pai dela falou para ela, que o Senhor usou de misericórdia, e falou, ela guardou essa palavra por muito tempo. E no dia que eu fiz a proposta para ela, para que nós possamos servir ao Senhor em uma outra denominação, ela falou assim: nós iremos para a Assembleia de Deus, porque eu lembrei da palavra que o meu pai falou naquele dia de manhã. O que é isso, irmãos? É Deus cumprindo a sua palavra. É Deus velando pela sua palavra, como ele disse a Jeremias: eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E hoje não é diferente. O Senhor está falando para todos nós, para mim e para você: não temais, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão que está abrangendo, está assolando nações, países, cidades. Ele só quer que você confie nele. Ele só quer que você coloque a sua preocupação, a sua ansiedade nas mãos dele. Ele quer cuidar de você, cuidar de mim. Quando ele diz: pedi e dai-se-vos-á. Ele sabe o que você precisa. Ele te gerou, te criou, te deu forma no ventre da sua mãe ainda. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que você peça para Ele. Ele quer que você bata na porta todos os dias. Ele quer que você busque a presença dEle, porque assim você terá vitória. A vitória está do outro lado, mas você tem que ir de encontro ao outro lado. Esta noite, tem muita gente nas casas que estão preocupados, por causa a crise está batendo nas portas de muitas famílias. A crise está batendo na porta de muitos empresários, de muitos comerciantes. Primavera do Leste não é diferente. Hoje pela manhã estava ouvindo o noticiário, e o repórter falava que em Primavera do Leste tem muitas famílias que estão passando fome, porque não tem recurso. E nós devemos louvar o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor tem abrido portas no tempo da calamidade. O Senhor tem escancarado as portas dos céus para o seu povo. Lembro de uma passagem muito interessante na Bíblia Sagrada,
que traz para nós o tempo de hoje. Israel estava no Egito, mas Deus separou o povo dele, o povo santo, Deus separou das terras de Gósens. Deus enviou 10 pragas para aquele país. Mas nenhuma das pragas atingiu o povo de Deus. Nenhuma daquelas pragas atingiu o povo de Deus. Nesta noite, muitas vezes você pode falar assim: ah, meu parente, meu amigo, meu filho contraiu essa enfermidade, mas não será para a morte. Muitas vezes será para que o Senhor permita que você chegue muito mais perto dos pés deles. Porque tem muita gente que se recuou dos pés do Senhor. Tem muita gente que se afastou dos caminhos do Senhor. E nessa pandemia, estão chegando aos pés do Senhor. Estão buscando a face do Senhor. Não vos assusteis, não temais esta grande multidão. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor vela pela sua palavra. E o Senhor vai cuidar do teu filho, da tua filha, do teu parente, da tua mãe, do teu pai, aonde eles estiveres. Porque o Senhor, Ele cuida daquele que busca. O anjo do Senhor acampa em volta de todos aqueles que o temem e o livra. Ele acampa, não é que ele vem de vez em quando, não. Ele acampa em volta de você que teme ao Senhor para te dar livramento em todas as situações. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar vitória. O Senhor Jesus fez o sacrifício dele para que hoje nós possamos dizer: aquele que busca o Senhor encontra salvação. Todos nós estamos tensos. Todos nós estamos preocupados. Nós chegamos nas nossas casas depois do trabalho, fazemos nossos cuidados de higiene, porque estamos preocupados. Preocupado com quem? Preocupado com aquele que está dentro de casa, porque nós estamos na rua trabalhando. Mas nós nunca podemos esquecer da palavra do Senhor, que eles têm um anjo cuidando de nós. O anjo do Senhor acampa, ele acampa, os irmãos, em volta daqueles que o temem e livra. Se ele está livrando você, ele está livrando a sua família. Se ele está livrando você, ele está livrando o seu esposo. Se ele está livrando você, ele está livrando sua esposa. Se ele está livrando você, ele está livrando os seus filhos. O Senhor está aqui nesta noite para te dar vitória. E eu creio que muito breve isso vai passar, porque tem coisas boas chegando para o seu povo. E eu creio que isso vai passar, como todo temporal passa, como todas as ondas que se levantam, ela tem que abaixar, porque a ordem, quando o Senhor der, para que isso afaste dessa terra, todos nós veremos que o Senhor vela pela sua palavra, e Ele vai cumprir,
que todo aquele que busca o Senhor alcança a vitória. Por isso, nessa noite, aqueles que estão em casa preocupados, o que será do dia da manhã? Será que isso me atingirá? Eu digo a você, nesta noite, se você buscar o Senhor de todo o coração e crer na palavra do Senhor como está escrito, porque nessa noite Ele diz, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão de epidemias, porque Ele tem livrado você, Ele tem te dado vitória, e Ele está aqui nessa noite procurando uma pessoa que crê nele de todo o coração. Porque quando Abraão estava naquele momento também de desolação ali na terra, Deus livrou Abraão de toda aquela desolação, porque na época de Abraão teve fome, na época de Isaac teve fome, e nesta época de pandemia, Deus diz a você, não tema, não vos assusteis, porque a vitória vem do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua família nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos pode dar glória a Deus pela palavra? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, baseado no nosso tema, não saindo do que o pregador falou, mas como nós estamos num culto, que é denominado culto, que nós colocamos o tema, que Jesus é a cura para este mundo, e nós baseamos dentro do texto sagrado que é Isaías 26, versículo 20 e versículo de número 21. Tendo em vista, eu quero fazer menção aqui rapidamente, aproveitando o tempo, diz assim a palavra de Deus, vai pois povo meu, entra nos teus quartos. Aqui o Senhor está se referindo a respeito de uma intimidade, porque quando se fala entrar para o seu quarto, lugar de intimidade, onde nós, no tempo que estamos vivendo, nesta pandemia, nesse problema que está atingindo o mundo todo, exige da igreja de Deus uma intimidade com Ele, porque nós observamos os acontecimentos que estão surgindo, que são coisas que aconteceram também no passado, mas quando o povo de Israel estava aproximando de Deus, próximo de Deus, na intimidade com Deus, Deus estava cuidando deles, mas quando eles afastavam de Deus, adorando outros deuses, Deus então permitia as pestes, perseguições, provas, lutas, e eles então estavam em apertos, e muitos deles aproximavam-se de Deus, clamando a Deus, e Deus então ouvia do alto céus e respondia novamente o teu povo. Nós não somos diferente daqueles que outrora passaram também e nos deu exemplo. Por isso que Salomão, nós entendemos no texto sagrado que foi mencionado, que nós precisamos, como povo de Deus, deixar o quê? Os pecados, e Deus então vai sarar a terra. E o versículo de número 21 diz assim, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Deus, Ele está observando e vendo as atitudes do povo que está na face da terra nos seus pecados. Todavia, Deus enoja dos pecados. Deus nunca agradou do pecado. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Observamos que já no princípio, no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 24 a 32, Deus entregou, olha o texto que Deus fala no livro de Romanos, capítulo de número 1. Vamos conferir para nós encerrarmos. Diz assim o versículo de número 24 a seguir. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,